Agora nós vamos fazer um alerta na saúde com o aumento dos casos de dengue, cresce a preocupação de médicos para a automedicação. Muitos remédios não são contraindicados para a doença. Deixa eu chamar o Gabriel para explicar melhor para a gente sobre isso. Esse negócio de automedicamento é um perigo danado, tem que ter cuidado, né, Gabriel? É isso aí, principalmente no caso da suspeita de dengue, né? Volta e meia a gente vê ali no anúncio comercial ou então numa bula aquela mensagem de que aquele determinado medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue, né? E aí, é claro, fica sempre uma dúvida quando a pessoa está ali com febre, se ela deve ou não deve tomar algum tipo de medicamento por conta dessas contraindicações. A gente está aqui para justamente falar sobre esses riscos, né, que a pessoa tem de ingerir algum medicamento que pode prejudicar ali a recuperação ou talvez até agravar o quadro de dengue. E para ajudar a gente, eu estou aqui com a doutora Juliana Rodrigues, que é médica infectologista. Bom dia, doutora. Conta para a gente quais são os principais medicamentos que são contraindicados ali no caso de suspeita de dengue. Bom dia de novo. Bom dia. Então, nós temos algumas medicações que precisamos evitar. Por exemplo, aspirina, que devemos evitar. Agora, quem já faz uso da medicação precisa continuar usando e procurar o seu médico para definir se pode ou não parar, suspender a medicação. Os anti-inflamatórios, que são muito comuns de uso devido à dor, devido à febre, por exemplo, ibuprofeno, nimesulida, naproxeno, cetoprofeno, todos esses têm que ser evitados em alguma suspeita de dengue. Tá certo. Quais são os riscos de a pessoa acabar ingerindo esses medicamentos? Por que eles são contraindicados? Então, o risco é de ocorrer algum sangramento. Então, pode agravar um sangramento que a pessoa possa ter. Então, ela começar a sangrar gengivas, o intestino. Então, é melhor evitar. Esse é um risco da própria doença, né? A dengue pode causar esse quadro hemorrágico, ou seja, acaba agravando a chance disso acontecer, seria isso? Isso, pode agravar a chance disso ocorrer ao longo do tempo, porque as plaquetas, que são células que fecham o nosso sangramento, quando a gente se corta, por exemplo, as pessoas entenderem, essa plaqueta ela se une no local para fechar o sangramento. Algumas pessoas essa plaqueta já é baixa e aí intensifica, ela faz a maior queda dessa plaqueta também e pode evoluir para um sangramento maior. Certo. Uma coisa que chama a atenção sempre também, que causa dúvida nas pessoas, é que a maioria dos sintomas de dengue eles são muito parecidos com os sintomas de gripe, resfriados, né, que começa ali com aquela febre. No caso da dengue tem algumas especificidades, né, alguns sintomas mais específicos, é isso? Isso, no início, na verdade, todas as doenças são bem parecidas, né? Febre, dor de cabeça, dor no corpo, dor atrás dos olhos. Então, no início, fica difícil diferenciar uma da outra. Por exemplo, chikungunya também, zika, até mesmo gripe. Então, as doenças vão ser definidas ao longo dos dias e com os exames específicos realizados. Certo, ou seja, é importante, então, para saber se a pessoa está ali com essa suspeita de dengue ou não, antes de tomar qualquer medicamento, primeiro procurar um profissional, né, procurar um médico para poder ser avaliado, é isso? Isso. Primeiro, evite essas medicações que nós conversamos, né? E depois procure um médico, né, de sua confiança para que você possa ser avaliado. Nunca fazer uso de nenhuma medicação sem a recomendação médica. Certo. E tem uma outra coisa que a senhora falou ao longo da nossa conversa que eu acho até interessante reforçar, é que algumas pessoas utilizam medicamentos que são contraindicados, mas são de uso contínuo, né? Ela usa ali justamente por conta de uma condição de saúde dela, então, de primeira, não suspender, né? Só caso o médico dela oriente isso, é isso? Isso, porque algumas medicações, por exemplo, o AS e o clopidogrel são medicações que algumas pessoas fazem uso contínuo, devido a ter tido algum infarto ou um derrame, então não é para suspender. Primeiro precisa da orientação médica se pode ou não suspender. Agora, aquelas pessoas que já não fazem uso e sentiram alguma dor, né, dor de cabeça, febre e querem usar, não é recomendado. O mais recomendado é o paracetamol e a dipirona, e isso se a pessoa não tiver alergia. Então, a cada caso tem que ser examinado e avaliado com o médico.
É isso aí mesmo. Então, muito obrigado por ter nos atendido, tá, doutora? É isso aí, Dudu. Uma coisa que sempre causa dúvidas, e nessa época do ano que a gente tem o registro aí de muitos casos, aqui em Vitória a gente já teve, inclusive, aqui no Espírito Santo a gente já teve, inclusive, o registro de uma morte por conta da doença. O número de casos passa aí de 14 mil, ou seja, é realmente uma doença que tem atingido muitas pessoas. Então, é claro que é importante a gente ressaltar esses cuidados, né? Evitar ali os medicamentos que são contraindicados. Caso a pessoa já faça uso contínuo, procurar um médico para ele avaliar exatamente o risco, avaliar se deve ou não suspender o medicamento. É com você, Dudu.